Continuando então o nosso estudo ligado ao FEMEA, considerando que a gente vai trabalhar com essa ferramenta sempre com foco em processo, é importante que a gente então estabeleça algumas etapas que devem ser seguidas, que podem ser seguidas para nos levar ao resultado que a gente precisa, ou seja, tentar estabelecer, tentar definir quais são os principais riscos e as ações que podem ser realizadas visando mitigá-los. A primeira coisa a fazer para se chegar a um bom resultado em relação ao FIMEA é planejar. É uma situação de planejamento em relação àquilo que nós queremos realizar. Isso é muito importante. Sem ter claro aquilo que nós precisamos fazer, é muito difícil se conseguir dados adequados para chegar no resultado desejado. Inclusive, a primeira definição seria qual tipo de FEMEA que a gente vai utilizar. Vamos trabalhar FEMEA de produto ou FEMEA de processo? Esse é um primeiro ponto. Uma vez definido isso, considerando que nós vamos trabalhar aquilo que nos interessa no momento, que é a FEMEA de processo, nós precisamos definir qual seria esse processo. Qual é o processo que vai ser alvo da nossa análise? Qual é a abrangência, qual o escopo desse projeto, desse processo? É um processo mais específico? É algo mais limitado? Ou é um macro processo, um processo mais amplo que envolve várias áreas, vários departamentos, várias saídas importantes? É um processo fim, é um processo meio? Quem são os clientes impactados? É muito importante ter claro essa identificação, até para que a gente possa estabelecer que informações devem ser coletadas e possamos definir quais são os riscos mais relevantes. Sem essa visão do para que o processo serve, é quase impossível estabelecer o que é mais crítico, o que é mais relevante. Definido então os objetivos, a abrangência da análise, nós vamos formar os grupos de trabalho. O FEMEA, considerando que a gente vai usar a ferramenta de modo apropriado, onde é um processo amplo, complexo, com muitas informações, o ideal é que o FEMEA seja preenchido, seja trabalhado por um grupo de pessoas, não por uma pessoa isoladamente. Então, nessa segunda etapa, nós vamos formar esses grupos, vamos definir quem deve trabalhar, e aí aquelas regras que a gente viu para o brainstorming se aplicam muito bem aqui. Então, não pode ser um grupo muito grande, preferencialmente entre 4 e 6 pessoas, que vão ter um foco muito claro. Nós precisamos preencher o FEMEA. Nós precisamos tratar esse processo, identificando os riscos e chegando em algumas propostas e algumas ações para mitigar esses riscos. É isso que a gente tem que fazer. Podem ser, pode ser uma reunião, duas, cinco, 10, não importa. Mas esse grupo tem que ser fechado, focado nesse objetivo. Se for um grupo muito grande, além da dificuldade de você reunir todo mundo, já que mais de um momento certamente será necessário, há uma dispersão, né? Há uma dificuldade de foco, de gestão, e não há um entrosamento tão grande, um comprometimento das pessoas com o resultado. Então, um grupo pequeno, 4 a 6 pessoas, que tente a fazer com que, inclusive, haja laços mais fortes entre eles, um compromisso, um foco mais forte em relação ao objetivo é fundamental. E nessa formação, nessa escolha, lembrar que o critério básico para isso é a condição, é a possibilidade que as pessoas escolhidas têm de contribuir para o resultado, contribuir para os objetivos, contribuição para os objetivos estabelecidos. É muito interessante que esse grupo seja multidisciplinar. Em que sentido? Que esse grupo seja formado por pessoas de várias áreas diferentes, pessoas que tenham experiências diferentes, percepções diferentes, para que todas as informações e todos os pontos de vista relevantes para o alcance do objetivo estabelecido possam ser levados em conta. Com o grupo formado, as reuniões deverão ser planejadas, o ideal é que haja um gestor para esse processo, um coordenador que tome a frente, que planeje, que sugira datas, que envolva as pessoas. Então, essa figura central é fundamental, tá? Ela deve ser designada, inclusive, com esse foco. Então, esse coordenador
essa pessoa que teria essa missão deverá providenciar o agendamento dessas reuniões para garantir que todos estejam presentes em um local específico, um local adequado, com todos os recursos necessários, que sejam devidamente informados, que recebam os materiais que precisam ser lidos, estudados, analisados, enfim. É fundamental que haja esse planejamento para que as reuniões sejam as mais produtivas possíveis. E, finalmente, pessoal, a preparação da documentação, que pode ser feita, uma parte dela certamente será feita dentro das reuniões, né? Ou seja, durante as reuniões, e aí muitos registros podem ser feitos, até o formulário pode ser de alguma forma, pelo menos parcialmente preenchido, mas muita coisa pode ser preenchido após as reuniões. Até porque algumas análises, algumas discussões posteriores podem ser necessárias. Em relação à documentação, o principal documento que deve ser gerado a partir dessa equipe é esse aqui. Esse é um formulário típico do FEMEA, é um modelo, tá? Lógico, a gente encontra formulários um pouquinho diferentes, com um campo a mais, um campo a menos. Esse formulário, inclusive, ele não é perfeito. Eu vou indicar para vocês alguns pontos que eu sugiro que sejam modificados, mas ele apresenta de forma bem intuitiva uma série de elementos que devem ser preenchidos. E esse preenchimento é função da análise, é função do estudo que a equipe vem a conduzir. Então vamos lá. Aqui nós temos um cabeçalho em que algumas informações básicas são colocadas, a indicação se é um FEMEA de processo ou de produto. No nosso caso, vamos trabalhar sempre com FEMEA de processo, né? É o que está ligado ao escopo do DMAIC nesse momento. E aí o que nos interessa são essas colunas que vêm a seguir. Na primeira coluna, a descrição do produto ou do processo. No nosso caso, a descrição do processo que está sendo trabalhado. Então vamos aqui estabelecer a definição do escopo, do foco. É aqui que a gente vai caracterizar qual é o processo que vai ser trabalhado. Em seguida, quais são as funções do produto ou requisitos do processo. Tá? Importante deixar isso claro. Podem ser funções do produto ou podem ser requisitos do processo. Funções que deverão ser executadas ou requisitos que deverão ser obedecidos, tá? Então, é fundamental que isso seja claro. Afinal, a falha é o não alcance, é a não realização desses elementos. E essa falha vem logo em seguida. O tipo de falha potencial. O que pode acontecer que impacte na impossibilidade de realização de uma determinada função ou que impeça que alguns requisitos do processo sejam alcançados, sejam cumpridos. Então, as falhas potenciais serão listadas e elas devem estar relacionadas a essas funções ou requisitos que foram estabelecidos. E logo em seguida, para cada falha que foi identificada, nós teríamos o efeito potencial de cada uma. Qual é o efeito prático disso? Qual é a repercussão dessa falha no cliente, na sua satisfação, no que ele vai receber, ou para a empresa, né, o custo que ela tem, o atraso que vai ser gerado, enfim, quais são as consequências práticas da falha estabelecida. Antes de passar para a próxima coluna, vocês vão observar que aqui na frente nós temos alguns índices. Esses índices S, O, D e R têm um significado. S é a severidade, tá? O é a ocorrência, D é detecção, R é o risco, que é o agregado, é o compilado desses três aqui. A severidade diz respeito ao impacto, ao nível de impacto gerado pela falha. Sei lá, pensando aqui em algo extremamente crítico, um ambiente médico, por exemplo, em que uma falha humana ou de um processo gera a morte de uma pessoa. É extremamente grave, a severidade é extremamente alta. Agora, pode haver uma outra falha num processo industrial, num processo de serviço,
em que quando ela acontece gera, sei lá, um retrabalho, ou gera um pequeno atraso. Então, são níveis de severidade totalmente diferentes. E a gente tem que avaliar, então, essa severidade em função do efeito da falha. Por isso que alguns formulários, eu acho que isso é interessante, sugerem trazer esse índice de severidade para cá. Logo após a avaliação do efeito, nós já quantificaríamos a severidade dessa falha. Em seguida, nós teríamos o levantamento da causa. Então, nós sabemos que falha é essa, qual o efeito dela, mas por que ela acontece? Quais são as causas possíveis da falha? Logicamente, pessoal, que aqui é um formulário mais simples, tá? Especificado em colunas. A gente poderia só redigir aqui, colocar tópicos, itens relacionados às causas identificadas, mas uma outra possibilidade é fazer um causa e efeito. Nada impede que esse item seja respondido em um formulário à parte, tá? Para cada falha nós teríamos um causa e efeito, e aí nós teríamos aquela metodologia que nós vimos, no MASP, no próprio DMAIC, em que as causas seriam listadas e posteriormente priorizadas para chegar àquelas que são mais importantes. Mas o importante é que aqui nós tenhamos a indicação de todas as causas prioritárias, mais importantes, que mais impactam nessa falha que está sendo analisada. E em seguida nós temos os controles. Controles atuais que estão sendo utilizados, e aí outra mudança que poderia ser proposta, alguns formulários, alguns autores sugerem a subdivisão dessa coluna em duas, que seriam os controles preventivos e os controles detectivos. O que é um controle preventivo? Aquele que visa, aquele que é aplicado para tentar evitar que a falha aconteça. E o controle detectivo é aquele que é aplicado para tentar facilitar a identificação de uma causa, de uma falha ocorrida, e evitar dessa maneira que ela chegue até o cliente. Principalmente quando a gente faz essa divisão, pessoal, a gente poderia também sugerir uma realocação da posição da ocorrência e da detecção. A ocorrência é a possibilidade de ocorrer uma determinada falha, e detecção a possibilidade de nós detectarmos uma falha existente, uma falha que tenha ocorrido. Então a sugestão seria trazer a ocorrência para depois da análise dos controles preventivos, e a detecção nós traríamos para depois da análise dos controles detectivos. Ok? Depois nós vamos ver no próximo vídeo, não vai dar tempo da gente ver nesse, mas no próximo vídeo a gente vai ver como que a gente preenche, como é que a gente chega nos números que definem a severidade, a ocorrência e a detecção. O risco nada mais é do que a multiplicação dos três elementos. Ou seja, o risco é severidade vezes ocorrência vezes detecção. Percebam que ao fazer essa multiplicação para falhas diferentes, muitas vezes para causas diferentes, nós vamos ter uma priorização. Dentro daquela lógica que não vai ser possível trabalhar tudo ao mesmo tempo. Então esse risco vai nos dizer o que é mais importante. E para aquelas falhas, ou para aquelas causas de falhas consideradas mais relevantes, impactantes, algumas ações poderão ser elencadas. Então, a partir desse momento, até aqui, daqui para a esquerda, nós estamos analisando a situação atual, e desse ponto para a direita, nós estamos analisando, tá, propondo mudanças para o futuro. Então, são estabelecidas ações recomendadas, são estabelecidas responsáveis e prazos, e aqui, inclusive, é interessante colocar indicadores, né, onde eu quero chegar. De outra maneira, a gente poderia usar o 5W2Hs para fazer isso aqui. Seria um plano de ação bem mais completo. Depende do nível de detalhamento que a gente precise. Aqui, após a implementação, nós vamos listar aquilo que foi de fato feito e refazer a análise com a severidade, ocorrência e detecção após a implementação dessas medidas.